Olá amigo online, estou de volta. E nessa aula que vamos iniciar agora, comentaremos sobre um assunto relacionado a quê? Relacionado a fases do processo orçamentário. Quando eu digo fases, temos o seguinte: aprendemos já em aulas anteriores que a competência para elaborar a proposta orçamentária é do chefe do executivo. Mas depois de essa proposta ser elaborada, ela terá que ser encaminhada ao legislativo. Já falei sobre isso. Para que haja sua discussão, para que haja o seu estudo dentro do poder legislativo. Somente após ser aprovado pelo poder legislativo é que ela estará em condições de ser executada, tendo, antes disso, que passar pela sanção do presidente. A execução, que veremos aqui, ela compreende a fase do ciclo que estamos montando relacionada à arrecadação da receita e à realização da despesa. E vamos ver também que tudo isso será encerrado com o controle e a avaliação das ações governamentais. Mas, gente, esse passo a passo, essas etapas que eu montei, elas, no final, elas montam o nosso assunto. Elas montam o assunto classificado como ciclo orçamentário, ou processo orçamentário, como alguns editais costumam colocar. Então, vamos agora iniciar esse novo assunto que faz parte do módulo 2, orçamento público, chamado de ciclo orçamentário. Está na tela. Módulo 2, ciclo orçamentário. E para começo, gente, eu quero aqui apresentar o ciclo orçamentário abordando uma visão bem geral. Olha só, o ciclo orçamentário compreende. E aqui já temos uma questão para a prova. Então, o ciclo orçamentário compreende a primeira fase, elaboração. E a elaboração é de competência de quem? Já aprendemos, né? Do chefe do executivo. Tá aí. A segunda etapa do ciclo, estudo e aprovação. Bem, o executivo vai elaborar e vai encaminhar o projeto ao legislativo para que ele possa estudar e aprovar. Depois de estudar, depois de aprovar, o legislativo vai devolver ao executivo para que haja a sanção e a publicação. Somente após a sanção e a publicação no Diário Oficial é que o orçamento poderá ser executado. Ô Wilson, e a quem compete a execução? A que poder? Não é a que poder, é a qualquer órgão que receba créditos da lei orçamentária anual. Então não é só o Poder Executivo, não é só o Legislativo, não é só o Judiciário. Qualquer um que receba créditos do orçamento irá executar a sua parte. E fechando o ciclo orçamentário, dando essa visão geral, temos o controle e avaliação. Controle cuja responsabilidade direta é do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Então, gente, esse é o ciclo orçamentário. É isso que vamos estudar. Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar em etapa por etapa. Vamos fundamentar legalmente todas as etapas, vamos trabalhar com exemplos, depois vamos exercitar com questões de concurso público. Mas vamos passo a passo entrar no ciclo orçamentário. E o primeiro passo qual é? É o da elaboração. Mas antes de falar como se elabora um projeto de lei, é interessante que você, meu amigo, que você, minha amiga online, saiba que existem sistemas informatizados que cuidam dessa etapa da elaboração. E há um sistema que cuida só da etapa da execução. Quem sabe a banca possa cobrar isso na nossa provinha. Por conta disso, vou falar um pouco, bem pouquinho mesmo, básico, dos sistemas informatizados. Os três principais que sempre caem em provas de concurso. Vamos a eles? Olha só. Sistemas. Bem, gente, o primeiro sistema é o SIDOR. Sistema Integrado de Dados Orçamentários. O que é que eu quero que vocês levem para a prova em relação ao SIDOR? Que esse sistema é responsável pelo controle da elaboração e da aprovação do PPA, da LDO e da LOA. Então, quando a banca falar em elaboração, aprovação, o sistema responsável para isso é o SIDOR, Sistema Integrado de Dados Orçamentários. Agora, quando partimos para a execução, sai o SIDOR e entra outro sistema chamado SIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira.
Então, o SIDO é utilizado para controlar a elaboração e a aprovação. O CIAF é utilizado para controlar a etapa da execução do ciclo orçamentário. Bem, interessante que vocês saibam também que hoje já se fala muito em um outro sistema chamado CIOP, que vai fazer as vezes do SIDO. Mas o que aparece, ainda que aparece muito em provas de concurso, é o SIDO. Mas o CIOP também tem essa intenção. Tanto é que eu trouxe o seguinte texto. Com o objetivo de integrar os atuais sistemas utilizados na elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual e do Orçamento da União, a Secretaria de Orçamento Federal, que é a SOF, vinculada ao Ministério do Planejamento, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Investimento e o Departamento de Empresas Estatais, desenvolveu e colocou em operação o novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que é o CIOP. Bem, então, para a prova, atualmente, as bancas costumam cobrar o SIDO e o CIOP, e o CIAF. Lembrem-se, SIDO, Sistema Integrado de Dados Orçamentários. Competência do SIDO, qual a sua finalidade? Controlar o processo de elaboração e aprovação do PPA, da LDO e da LOA. E o outro sistema, que é o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Finalidade, controlar toda a execução orçamentária, dentre outras coisas, mas a mais importante é a execução orçamentária. Controla a arrecadação da receita e controla a realização das despesas. Mas agora vamos começar a falar da elaboração, né? Como é que se processa a elaboração. E o primeiro ponto, dentro dessa fase elaboração, que eu quero aqui discutir com você, meu amigo, com você, minha amiga, são os agentes que fazem parte. Quais são os atores que estão envolvidos dentro dessa etapa da elaboração? Porque isso cai muito em provas de concurso. E por conta disso, o que eu preparei agora e que vamos ver agora são os agentes do sistema orçamentário, aqueles que fazem parte do processo da elaboração. Os principais, vamos a eles? Vamos lá. Agentes do sistema orçamentário. Observem essa estrutura. Bem, essa estrutura já diz muita coisa. É o seguinte, logo embaixo, começando de baixo para cima, eu coloquei as unidades orçamentárias. Unidades com conjunto de serviços atribuídos ao órgão que tem a dotação própria. Então, as unidades orçamentárias, e vamos aprender isso, serão aquelas que efetivamente vão elaborar os programas de trabalho. Mas acima da unidade orçamentária, olha só quem apareceu, órgão setorial, unidades de planejamento e orçamento nos ministérios. Bem, e acima do órgão setorial, temos o órgão central, que é a SOF, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Gente, esses três atores irão participar do processo de elaboração. Como é que eu quero que vocês entendam? Entendam esses atores trabalhando de uma forma ordenada e hierarquizada. Ou seja, o órgão central é o top, né? É o bambambam da história, é o diretor de tudo, é quem manda. Abaixo do órgão central, teremos o órgão setorial. E abaixo do órgão setorial, unidades orçamentárias. Por que isso é tão importante, essa hierarquia, essa ideia hierárquica? Por quê? Porque cada ator tem as suas atribuições. Ficaria muito complicado se tivéssemos que decorar as atribuições. Mas a dica que eu dou é a seguinte: se vocês tiverem em mente essa ideia de hierarquia, trabalhem sempre as questões quando cobrarem as atribuições desses atores da seguinte forma. Olha, jamais o órgão central, que é a SOF, poderá fazer uma ligação direta com a unidade orçamentária. Primeiro tem que passar pelo órgão setorial. A hierarquia não deixa. E jamais também uma unidade orçamentária já poderá encaminhar algum documento para o órgão central, porque a hierarquia não deixa. Então, trabalhem hierarquicamente esses atores. Olha, eu não falei nada ainda, mas se por um acaso a banca afirmasse assim, olha só, vejam se vocês conseguem responder. A banca,
compete ao órgão central, que é a SOF, consolidar as propostas parciais das unidades orçamentárias. O que acham? Claro que não, porque a competência da SOF está ligada diretamente ao órgão setorial. A SOF não pode consolidar já aquilo que vem da unidade orçamentária. A hierarquia não deixa. Ok? Voltem para lá de novo, olha só. Então, hierarquicamente, temos o órgão central lá em cima, o órgão setorial, entendam como os ministérios e as unidades orçamentárias. Abaixo das unidades orçamentárias, ainda dá para colocar a unidade administrativa. Então, não precisamos aqui, porque vai dar no mesmo, a ideia será a mesma. No máximo que pode acontecer, gente, é a unidade administrativa conversando com uma unidade orçamentária, perdão, conversando com outra unidade orçamentária. Como estão na mesma linha hierárquica, isso pode acontecer. Com base nessa visão aí dos atores, vamos agora entrar nas atribuições de cada um, de uma forma bem ampla, bem geral. E o primeiro ator é o principal, né, que é a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. Bem, a SOF tem entre suas atribuições principais a coordenação, a consolidação e a elaboração da proposta orçamentária da União, compreendendo os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Percebam aí as palavrinhas que sempre teremos que associar à SOF: coordenação, consolidação e elaboração. E percebam também que a SOF, ela só vai coordenar, consolidar e elaborar as propostas orçamentárias ligadas a 2 dos 3 orçamentos, apenas os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Por que a SOF não faz essa coordenação, Wilson, do orçamento de investimento? Porque o orçamento de investimento é o único que contempla apenas entidades, empresas que não dependem de transferências financeiras da União. Por isso, a SOF não se liga ao orçamento de investimentos. Teremos um outro departamento que vai se ligar, que é o Departamento das Estatais, é o DEST, que eu vou ver mais adiante. Então, a SOF ficou apenas com 2 dos 3 orçamentos. Lembrando, fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Ok? Bem, voltem para lá que tem mais um texto. Essa missão pressupõe uma constante articulação com os agentes envolvidos na tarefa de elaboração das propostas orçamentárias setoriais, das diversas instâncias da administração federal e dos demais poderes da União. Abaixo da SOF, agora, quem virá a gente, os órgãos setoriais, ministérios, para facilitar. Bem, o órgão setorial desempenha o papel de articulador no seu âmbito, atuando verticalmente. Isso aí pode ser explorado pela banca. Por que é que o órgão setorial articula verticalmente? Porque acima dele está a SOF, abaixo a unidade orçamentária. Então, essa atuação vertical é de cima para baixo, de baixo para cima. Recebe da unidade orçamentária e manda para o órgão central, obedecendo àquela hierarquia que eu destaquei logo no início. Voltem para o texto. Então, o órgão setorial desempenha o papel de articulador no seu âmbito, atuando verticalmente num processo decisório e integrando os produtos gerados no nível subsetorial, coordenado pelas unidades orçamentárias. E, por fim, as unidades orçamentárias, unidade orçamentária. Bem, a unidade orçamentária desempenha o papel de coordenadora do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das unidades administrativas componentes, porque abaixo das unidades orçamentárias ainda temos as unidades administrativas. As unidades orçamentárias são responsáveis pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programa, ação orçamentária e subtítulo. Então, gente, resumindo a forma hierárquica onde esses 3 atores trabalham, temos o seguinte: SOF,
órgãos setoriais e unidades orçamentárias. 1. A SOF, ela deverá fixar as diretrizes gerais, estabelecer os limites. Tudo isso ela faz para quem? Hierarquicamente, observem, ela faz para o órgão setorial. A partir daí, cada órgão setorial, cada ministério, entendo assim, deverá fixar as suas diretrizes setoriais, os seus limites setoriais, onde as unidades orçamentárias deverão obedecer essas diretrizes setoriais e esses limites, a fim de elaborarem os seus programas de trabalho. Vejam como a hierarquia foi obedecida. Na hora de voltar as setinhas, a hierarquia também deverá ser obedecida. Observem, os órgãos setoriais deverão consolidar as propostas das unidades orçamentárias, recebem das unidades orçamentárias, e depois, cada órgão setorial, cada ministério, deverá encaminhar para a SOF, que é o órgão central, consolidar as propostas dos órgãos setoriais. Bem, então perceberam que há todo um procedimento hierárquico dentro desse fluxo do processo de elaboração, onde há a participação dos 3 agentes envolvidos, órgão central, que é a SOF, órgãos setoriais, ministérios e as unidades orçamentárias. E ainda existem as administrativas que estão abaixo das unidades orçamentárias. Não quebrem essa corrente hierárquica. Quando essa corrente for quebrada, a questão estará errada. Ok? Bem, mas como é que fica, Wilson, efetivamente esse fluxo? Como é que acontece? Como é que o orçamento é elaborado? Vamos detalhar um pouquinho mais? Eu vou trabalhar com vocês agora o fluxo do processo de elaboração, passo a passo da elaboração do orçamento, destacando aqueles pontos que estão aparecendo em provas de concurso. Vamos então ao que interessa. Fluxo do processo de elaboração. Eu preparei essa tabelinha para facilitar, né? Na realidade, eu não preparei. Ela é do Manual Técnico Orçamentário, só estou aproveitando. Observem que temos aí 4 colunas, onde a primeira coluna se refere ao órgão central, que é a SOF. A segunda coluna se refere ao órgão setorial, que eu coloquei aí como exemplo para facilitar, Ministério da Educação. A terceira coluna, eu coloquei uma unidade orçamentária, o UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, para exemplificar, não é, gente? E a última coluna, esperando lá, olha só, de camarote, Ministério do Planejamento / Presidência da República. Bem, vamos começar. E o começo, o pontapé inicial é dado pela SOF. Olha só, a SOF vai definir diretrizes estratégicas, parâmetros quantitativos, normas para elaboração. São diretrizes gerais. Ela vai definir, vai divulgar esses limites para quem? Para quem está abaixo dela na hierarquia, diretamente, não é? Que é o órgão setorial. Então, depois de estudar, definir, ela vai divulgar esses limites para o órgão setorial. No caso aí, para o Ministério da Educação. Cada órgão setorial, cada ministério, como eles trabalham em áreas diferentes, eles deverão fixar as suas diretrizes setoriais, para que as suas unidades orçamentárias possam elaborar a proposta do orçamento, os programas de trabalho. Nessa hora, a UFPE, que é a unidade orçamentária, ela vai se reunir com as suas unidades administrativas para chegar na sua proposta de orçamento. Depois disso feito, a UFPE vai formalizar a sua proposta. Formalizará a proposta e devolverá a quem? Hierarquicamente, devolverá ao Ministério da Educação, né? Que é o órgão setorial, para que o Ministério da Educação possa consolidar e validar a proposta. E isto feito, poderá formalizar a proposta para ser redirecionada ao órgão central. Se houver a necessidade, gente, de alterar uma proposta de unidade orçamentária, quem vai fazer isso?
Quem está hierarquicamente acima, diretamente, no caso, o órgão setorial. Mas vamos supor que essa proposta parcial está perfeita. Então, apenas o órgão setorial vai consolidar, validar a proposta, formalizar e devolverá ao órgão central, que é a SOF, para que o órgão central possa comparar os limites às programações. Está tudo certo? Então, ótimo. Não está certo? Tem que realizar alguns ajustes? Então, a SOF deverá ajustar as propostas setoriais e não das unidades orçamentárias, porque a hierarquia não deixa, né? Ela não vai se comunicar diretamente com a unidade orçamentária. Ela sempre vai se comunicar com o órgão setorial. Depois dos ajustes, caso haja necessidade, a SOF ela vai informar a presidente para que ela possa decidir. Realmente é isso que a senhora quer? É isso que eu quero. A presidente vai decidir, devolverá a SOF para que a SOF possa consolidar agora e formalizar o projeto de lei. Lembrando que este projeto de lei deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional pela Presidente da República. Então é assim, gente, que acontece o fluxo orçamentário utilizando os três atores do nosso sistema orçamentário, né? SOF, órgãos setoriais e as unidades orçamentárias. Wilson, estou entendendo, mas eu senti falta, sabe de quem? Dos poderes judiciário, legislativo, do Ministério Público, das estatais independentes. Onde é que entram dentro desse fluxo aí de elaboração? Será que não participam desse fluxo? Olha, como os poderes são independentes, não é? Eles não estarão sujeitos a normas da SOF, a normas ditas pelo órgão central para que eles possam elaborar os seus programas. Quando eu falo não estarão sujeitos, é o seguinte: a SOF não vai cortar algum programa do Poder Judiciário. Imagine, no Ministério Público, imagine o seguinte: no Ministério Público tem lá um programa que combate o crime organizado. Se o Poder Executivo tivesse essa prerrogativa, tivesse a condição de cancelar os programas, de alterar os programas, poderia até alterar o programa de combate ao crime organizado, de defesa ao patrimônio público. Então, gente, os poderes, mais o MP, são independentes. Então, lógico que existe um limite para cada um, mas quem vai definir os programas, a área de atuação, não é o executivo, é o próprio poder. Então, se a banca colocar assim, compete privativamente ao chefe do executivo elaborar as propostas parciais de todos os poderes e órgãos. Errada a questão, porque quem elabora a proposta parcial do MP é o próprio MP. Quem elabora a proposta parcial do Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário, já que são independentes. O Executivo não vai criar o programa para o Judiciário, não vai criar o programa para o Ministério Público. E onde eles entram? Onde eles entram, volto na figurinha. Exatamente aqui, ó, na fase da consolidação. Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e as estatais independentes. Já na fase da consolidação e formalização do projeto de lei. Esse tipo de processo que eu acabei de mostrar, gente, recebeu um nome. O nome dele, processo misto ou intermediário. Mas as bancas não exploram apenas esse tipo de processo. Ela, na realidade, ela vai explorar três tipos, mas só usamos um, que é esse, misto ou intermediário. Mas, conceitualmente, vem caindo nas provas de concurso os processos chamados de descendente e ascendente. E, por conta disso, eu vou mostrar as características de cada um e como é que a banca pode cobrar. Vamos, então, passar para tipos de processo de elaboração. Vamos agora. Olha só. Processo de elaboração. Tipos. O primeiro, que já foi visto, é o misto ou intermediário. Esse é fácil, que eu já expliquei pelo fluxo da figurinha, né? Os objetivos e diretrizes são estabelecidos pela cúpula do governo em função dos meios disponíveis. E com base nesses parâmetros,
As unidades operacionais elaboram os seus planos de trabalho, que são consolidados setorialmente ao nível dos ministérios e a nível geral pelo órgão central de planejamento. Então, no processo misto ou intermediário, haverá a participação do órgão central, que é a SOF, dos órgãos setoriais, ministérios, e das unidades orçamentárias, onde cada uma irá trabalhar de acordo com as suas atribuições. Diferente do outro tipo de processo, vamos entrar no outro agora, é o descendente. Vamos ao texto, depois eu explico. Processo descendente, também conhecido como top-down, ou também denominado de cima para baixo. As decisões e prioridades são estabelecidas pela cúpula do governo e as unidades traçam seus objetivos de acordo com as orientações gerais recebidas. Nesse tipo de processo, não há participação do órgão setorial. A ligação é direta entre o nível máximo e o nível mínimo dentro da etapa da elaboração. Então, diretamente, o nível máximo já vai comunicar às unidades orçamentárias o que elas deverão fazer. Quase que não há uma participação das unidades orçamentárias. Nesse tipo de processo, chamamos de descendente, de cima para baixo. Eu até costumo chamar vulgarmente, não é, de processo goela abaixo. É porque o órgão central olha para baixo e diz: atenção, unidades orçamentárias, façam. Quase que não há essa participação do nível menor. Então, processo goela abaixo. E o nosso último tipo de processo, aí vamos inverter. Se esse é o goela abaixo, é o 8, vou chamar, o outro vai ser o 80. Agora vamos inverter. As unidades menor terão total poder. Estou falando do processo agora chamado de ascendente. Vamos a ele. Processo ascendente, up-down, também denominado de baixo para cima. As decisões e prioridades são estabelecidas pelas unidades hierárquicas mais baixas e aprovadas pela cúpula do governo. Nesse tipo de processo, gente, a unidade menor é quem participa mais. E já foi cobrado uma vez, numa prova de concurso, o seguinte: qual o tipo de processo onde as unidades de nível menor estão mais comprometidas com a execução do orçamento? E a resposta: processo ascendente. Por quê? Se a unidade menor elaborou o programa de trabalho, o grau de comprometimento é maior. Então, o grau de comprometimento será maior nas unidades de nível menor no processo ascendente, ou de baixo para cima, ou up-down. Ok? Bem, isto posto, poderemos voltar agora um pouquinho para aquela passagenzinha, para aquela etapa onde a presidente vai encaminhar ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, o projeto de lei. E eu deixei no ar o seguinte: os poderes, mais o MP e outros órgãos, já encaminham diretamente a sua proposta parcial para ser consolidada. Não é verdade? E a fundamentação legal para isso? Claro que há. E para fundamentarmos legalmente essa minha afirmação, eu vou utilizar aqui a LDO e a Constituição Federal. Então, vamos ao que interessa. Observem. Então, a SOF, depois de consolidar, vai encaminhar o presidente da República para que este, ou esta, possa encaminhar ao Congresso Nacional. Mas é aquela etapa, Wilson, já de os poderes, mais o MP, encaminharem para a SOF consolidar. Onde é que está? Bem, LDO de 2011, que foi aprovada em 2010, trouxe o seguinte: artigo 14. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público da União encaminharão a SOF, olha só, por meio do CIDO, percebam o que, ou de outro sistema que vier a substituí-lo, já pensando no CIOP, até 13 de agosto de 2010, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2011, observadas as disposições desta lei. Então, percebam que a LDO foi bastante clara. Os poderes, mais o MP, já encaminham para quê? Para a fase da consolidação. Então,
Então, já entra na fase da consolidação. Eu mostrei a fundamentação legal prevista pela LDO, mas também há fundamentação legal prevista pela Constituição Federal. Vou mostrar, não agora, na próxima aula. Até mais.